Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, meu nome é Carlos Chiattoni, eu sou professor de hematologia da Santa Casa de São Paulo e sou diretor de Relações Internacionais da BHH. A pedido de diversos contatos dos nossos associados, a BHH resolveu fazer esse podcast para a gente discutir um pouco, passar um pouco informações dos registros de doenças que, em várias delas, a própria ABHH está centralizando no seu bojo. Eu tenho um grande prazer de ter hoje a companhia aqui de duas pessoas altamente experimentadas nessa questão de registro, que são duas pessoas envolvidas com o registro específico da leucemia linfocítica crônica, que é o professor Celso Arraes e a Verena Pfister, que é a data manager deste projeto específico. Eu só gostaria brevemente, antes de passar a palavra para eles, fazer uma breve ilação do que são e da importância desses registros. Na realidade, a gente usa esse termo registro para esse que a gente tem de LLC, de Hodgkin, dos linfomas T e outros, mas, na realidade, o nome correto destes coletas de dados prospectivas não é um registro. Registro, tecnicamente, se refere quando você faz a identificação de casos novos em determinada região, que são os registros com base populacional. O Brasil, e que o registro do INCA, por exemplo, se baseia nestes registros, que o Brasil hoje tem, salvo engano meu, 27 desses registros. O primeiro, quero lembrar, eu não vou lembrar o ano, mas muitos anos atrás, começou em Recife, particularmente com o registro de crianças com câncer. Depois, isso foi aumentando, tivemos em Campinas um registro muito importante, em Goiânia, e hoje temos, salvo engano meu, 27 registros. O INCA faz esta captação de dados e faz uma ilação com a população destas regiões, baseada nesses 20 e tantos registros, hoje reconhecidos internacionalmente, e mais um dado que é muito relevante para o setor público. Vocês sabem que os registros hospitalares hoje eles são obrigados a notificar os cânceres, inclusive por um motivo muito prático, porque para receberem do SUS, eles têm, os hospitais que atendem o SUS têm a obrigação de fazer esta comunicação. Eu diria isso, mas sem desmerecer absolutamente esse registro, entre aspas, que nós temos hoje vários em oncohematologia, que é onde a gente milita mais, talvez o mais antigo, se eu não estiver enganado, o Celso vai dizer com mais propriedade, é da própria LLC, que foi iniciado lá atrás com a doutora Miyoko, com a doutora Vera, e hoje tem um número muito grande de casos e que trazem informações muito relevantes de como são tratados os pacientes. Talvez o Celso vá contar um pouco desses dados relevantes que o registro da LLC tem mostrado. Esse, na realidade, deveria ser uma função do governo. Talvez vocês saibam, os registros mais relevantes do mundo são dos países nórdicos,
onde a medicina é socializada e todos os casos são registrados desde o começo do século passado. Portanto, são dados muito consistentes e que servem de espelho para outros países. Eu fiz essa introdução, que eu pensei que fosse fazer menor, porque o objetivo desse podcast é que a gente faça um diálogo de forma informal. Então, eu já passo a palavra ao professor Celso para fazer suas considerações a respeito dessa nossa conversa. Bom, olá a todos. Eu sou, como o professor Chiattoni falou, né? Eu junto com uma equipe grande, a gente, na verdade, atualmente o registro ele é, graças a Deus, né, um registro grande, ele é bem representado. A gente tem 3 data managers e em cada serviço grande do Brasil a gente tem uma representatividade, a gente tem tido uma boa receptividade. Então é um trabalho grande, né, de muitas pessoas. E de fato, a gente tem hoje, está muito satisfeito com a qualidade do dado do registro. Então, acho que uma das coisas que a gente queria discutir hoje é como se chega lá, né? Acho que a gente tem sido procurado, inclusive, por pessoas de outros países, né? Então, os uruguaios, argentinos, chilenos, a gente teve discussões recentes sobre isso, né? Todo mundo gostaria de ter um registro, como o professor Gattoni falou, é de um valor inestimável, né? Acho que todos querem esse dado, o governo precisa desse dado, os hospitais precisam, as indústrias farmacêuticas têm um interesse grande em conhecer esse perfil dos pacientes. A gente conhece, baseado em estruturas de semelhantes internacionais, principalmente dos americanos, né? Que os dados do registro mostram que não se reflete aquilo que a gente vê do estudo clínico. E na vida real, então essa que é a evidência de mundo real, é diferente daquilo que a gente vê no estudo clínico, e isso tem um impacto muito grande, né? Você imagina um comportamento de uma doença ou de um tratamento, quando você reflete isso na vida real, isso é totalmente diferente e é o que a gente, de fato, como clínico, como gestor, como médico, como governo, precisa saber, né? Então a gente queria discutir um pouco, e acho que a gente falar e passar um pouco do que a gente já aprendeu ao longo de todos esses anos, onde a gente já errou, e para justamente quem for começar a fazer, e não só em LLC, né? Acho que a gente no Brasil, como o professor Gattoni falou, muitos registros estão se estruturando e estão crescendo, e acho que não faz sentido repetir os erros, e no bom sentido, né? Os erros, na verdade, a gente chamaria de hoje de aprendizados, né? Então hoje, no nosso registro, a gente tem quase 4.000 pacientes registrados, dos quais a gente tem uma qualidade de informação de boa qualidade, testada, verificada em talvez uns 75% desses pacientes. Quer dizer que é um dado bastante robusto, né? A gente consegue analisar mais ou menos essa porcentagem dos pacientes. Recentemente a Verena publicou um artigo de bastante relevância, com um número próximo a esse, né, que eu comentei, comparando resultados e características clínicas, biológicas e acesso a fatores prognósticos e acesso à terapia entre hospitais públicos e hospitais privados. E dentre os públicos a gente ainda consegue separar hospitais universitários e não universitários, e mostrou um resultado muito significativo, uma diferença brutal, e algo que é importante, é relevante. A gente tem que falar sobre isso, temos que trabalhar em cima disso para corrigir essas distócias. E acho que o principal achado do trabalho não só mostrou que o público está indo pior do que o privado, como que o privado também precisaria melhorar muito. A gente tem pouco dado de estratificação de risco de boa qualidade, a gente tem pacientes mais velhos fazendo tratamentos que não são adequados para a idade deles, pacientes jovens fazendo tratamento inadequados para a faixa etária. Então tudo isso tem que ser corrigido, e acho que contextualizando também, antes de passar para a Verena, a gente, como o professor Chiattoni falou, o registro ele existe desde 2004. E ao longo de todos esses anos, ele começou com um registro mais de epidemiológico, biológico, dados de diagnóstico, para a gente atingir ali a entrada até do professor Chiattoni, trazendo uma coisa mais clínica para o registro, a doutora Valéria Buqueri. A gente foi tendo pessoas clínicas entrando no registro que trouxeram perguntas clínicas, e hoje a gente tem um registro que traz características epidemiológicas e biológicas, mas também muitas perguntas clínicas, o que permitiu esse primeiro, e que a gente espera que será o primeiro de muitas produções científicas oriundas dessa iniciativa. Então a gente tem essa característica que é mais ampla atualmente, é uma ficha, uma CRF, né, uma ficha de coleta de dados. Ela foi trabalhada ao longo de muito tempo, e a gente hoje tem uma ficha que a gente considera mais próxima do ideal. Ela é abrangente, ela é ampla,
e ela consegue ser preenchida de uma forma racional, inteligente, né? E acho que, então eu queria trazer para a discussão a Verena para ela contar um pouco todos os problemas que a gente teve, né? Quando a gente pensa o que para nós parece trivial, né? Quando você trabalha com uma base de dados, tem que pensar que quem está lá na ponta, né? Então, um colega hematologista que está lá em Belém, que vai preencher aquela ficha, será que ele entendeu da mesma forma, né? Um exemplo trivial foi que a gente, logo no começo, talvez lá para 2012, 13, as pessoas não entendiam. A gente tinha uma pergunta que era: qual foi a data do início do tratamento? E a gente percebeu que no Brasil as pessoas tratavam muito rápido, descobriam a LLC e logo tratavam, e quando a gente foi atrás do dado, a gente descobriu que as pessoas entendiam que início do tratamento era início do acompanhamento. Quer dizer, esse tipo de erro de interpretação que o dado pode ser completamente perdido, às vezes até chegar numa conclusão equivocada se você não corrige isso, né? Então eu queria que a Verena contasse um pouco e passasse um pouco do que são as falhas mais comuns, né? Onde a gente mais entende que precisa ser educado, corrigido e trabalhado isso. Primeiro queria agradecer o convite. Eu sou a Verena, eu sou Data Manager do registro, trabalho com registro de LLC desde 2018 e eu tenho aprendido muito nesse meio tempo sobre registros e principalmente sobre LLC e sobre eventuais problemas e tudo mais. Primeiro eu queria esclarecer uma coisa. Atualmente a gente tem duas formas de coletar esses dados, né? A gente pode ir em loco ou o centro pode nos fornecer os dados, seja diretamente através do REDCap, seja nos passando a CRF preenchida e tudo mais. E antes da implementação do REDCap, muitas vezes a gente recebia planilhas dos centros e tudo mais. Isso gerava uma dificuldade muito grande, porque cada centro tem a sua própria planilha, preenche as informações da sua forma e às vezes tinha dificuldade de conversar, de entender qual era a organização dos dados do que o centro nos passava para o nosso, assim. Então tem centro que coloca direto a idade, não a data de nascimento, a data do diagnóstico, né? Então havia alguns probleminhas que às vezes a gente tinha que entrar em contato com o centro para esclarecer. Também, assim, como o Dr. Celso disse, tem algumas questões, assim, por exemplo, a data do diagnóstico. A gente tem alguns exames que a gente pede do diagnóstico. Às vezes o centro não tem o paciente desde o diagnóstico, o paciente foi encaminhado, teve um diagnóstico em outro centro, e aí o centro fica confuso se deve colocar o hemograma de quando o paciente chegou, se não deve colocar hemograma, como é que funciona. E isso gera toda uma iniciativa de esclarecimento, de treinamento, né? O treinamento acaba sendo muito importante. Nos centros em que a gente vai pessoalmente, que eu e as outras data managers vamos pessoalmente, a gente às vezes pega muita diferença entre um prontuário e outro. Alguns prontuários são extremamente detalhados, o que é ótimo pra gente. Outros, eles são bem falhos, assim, tem poucas informações e a gente não consegue extrair muitos dados. Então, se eu pudesse fazer um pedido, eu diria para, por favor, detalhem bem as coisas no prontuário, que isso facilita muito a nossa vida, facilita a vida de todo mundo que vai ver aquele prontuário depois, que vai cuidar daquele paciente depois. Então, para mim, isso é algo, assim, essencial. Por favor, façam. Acho que a gente teve de aprendizado, né? Eu fiz junto com as data managers durante vários anos até, né? A gente senta do lado, que o único jeito, acho que essa talvez seja também um aprendizado muito importante. Para você garantir a qualidade do dado, se você puder ter uma proximidade com o médico, é muito, muito, muito mais fácil. Por exemplo, a Santa Casa, um exemplo simples, né? Que a gente recebeu os dados, né? A Thalita, o Sérgio Fortier, o professor Chiatoni, e a Santa Casa tem um jeito de registrar e a gente ficava olhando e interpretando. A Verena vinha me perguntar, porque estava lá
VIFC. Aí a Verena, que esquema é esse? Aí eu ficava pensando, vinblastina, ifosfamida, o que que é esse esquema, né? Eu falei, e aí na verdade são 4 ciclos de FC, por exemplo, né? Então vocês veem como pode ser falha a interpretação se você não está do lado de quem preenche, porque cada médico tem o seu estilo, a sua forma de... Então, por exemplo, uma informação extremamente relevante para o Brasil é a porcentagem de deleção 17P TP53. Quando você olha um prontuário grosseiramente falando, muito colega registra LLC TP53 ou LLC com deleção do 17. Quando você vai ver, não foi no diagnóstico, foi 12 anos depois, né? O paciente não era uma LLC, então não pode contar que esse paciente no diagnóstico tinha deleção do 17, foi um evento tardio adquirido. Então você não pode bater o olho num prontuário e registrar do jeito que você... É muito mais complexo. Então a nossa preocupação, e acho que esse talvez seja um dos maiores desafios para qualquer registro do mundo. Se você pede para um residente, uma pessoa que faz aquilo de uma forma relativamente, não sei se é pejorativo falar isso, mas displicente, né? Muitas vezes a pessoa, tem que preencher, o pessoal está perturbando a gente para preencher esse formulário para o registro brasileiro. Ele pega esse cabeçalho ali que alguém desenhou, coloca lá VIFC, 17P, quer dizer, todos esses possíveis erros, e aí você tem uma ficha que está preenchida, você leva aquilo para o registro, vocês imaginam o impacto disso na qualidade da informação, uma informação perdida. Então não tem muita outra forma de fazer direito que não seja sentar na frente do computador, sentar com a equipe e ir corrigindo paciente por paciente. É muito trabalhoso, é realmente um trabalho árduo, né? Por favor. Celso, posso pegar esse gancho seu? Claro. Porque acho que esse é o ponto relevante. Não é? Todos nós sabemos que nós todos temos inúmeras tarefas para fazer, e isso, por mais interesse que você tenha, esse fica no fim da lista, não é? Por óbvio, não é? Por óbvio. Como é que... E isso acaba, como você disse, ficando na mão do residente, ou às vezes nem residente, e que não é que vá fazer até com má vontade, pode ser também, mas por não saber. Portanto, eu queria fazer 2 perguntas. Você abordou uma pergunta que depois você viu que merecia um melhor esclarecimento e que gerou, no começo lá, até algumas surpresas para a gente, né? de centros que tratavam já no diagnóstico, que não era bem isso. Por mais que a pergunta seja bem feita e lida muitas vezes, porque quando você está fazendo a pergunta, quando você está fazendo o questionário, você está com a cabeça ali muito centrada naquilo que você quer, mas não quer dizer que quem vai ler do outro lado, então você tem que pensar como quem está do outro lado. Isso, eu entendo, talvez não seja... Claro que quanto melhor escrito, melhor, mais claro. Mas ter um roteiro realmente bem beabá do que significa aquilo, dando exemplo, pode até ser mais complicado, porque a pessoa vai ter que ler e tal, mas me parece que isso é uma coisa importante. E como você vê, e, portanto, para você ter gente fazendo isso, de alguma forma, você precisa ter alguma remuneração para isso, que seria o ideal. E, para fazer a remuneração, você tem que ter um suporte financeiro. O suporte financeiro, que deveria ser de algum órgão de fomento, é mais difícil, mas pode ser, como alguns são, o de TE, tem um suporte da indústria, o que é uma zona... Eu estou fazendo 3 perguntas para você, né? O que é uma zona cinza, porque a indústria tem interesse, é claro, é bem-vindo o interesse, mas não pode ter acesso aos dados. Esse é um divisor de águas que tem que estar em contrato, compliance, e é possível fazer isso. E, às vezes, quando isso vai passar num CEP de algum centro, alguns muitas vezes questionaram isso, quer dizer, qual era a ligação da indústria farmacêutica, que acesso elas tinham e tudo mais. Então, só resumindo, 3 pontos. A questão da CRF, ser o mais claro possível e ter lá um roteiro de como usar, e como estimular, de alguma forma, para você ter gente
mais qualificada, e recebendo para isso, por óbvio, para preencher esse dado, e essa relação com o suporte da indústria farmacêutica. Como você vê esses 3 pontos? Acho que são super relevantes os três, né? A primeira parte, assim, a gente realmente o registro ideal é que seja uma ficha simples. Quanto mais simples, melhor, porque quanto mais simples, mais chance das pessoas entenderem e preencherem adequadamente. É um paradoxo ao mesmo tempo, né? Porque a gente quer uma ficha simples e a gente começa a ter perguntas que não são tão simples, né? Então, o mais simples possível, vamos dizer, uma ficha de uma página, você conseguiria saber as características, idade, BNE, coisas gerais do Brasil. Como foi a primeira publicação lá, aquela nossa de 1903 casos, eram dados mais simples, né? Quando você vai para o dado mais complexo, né, a ficha se torna mais complicada de preencher, mais falha. Quanto maior a ficha, mais as pessoas vão errar no preenchimento. Isso é fato, não tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, esse é um equilíbrio muito difícil. Por isso que eu falei que acho que a nossa ficha chegou mais perto possível disso, que ela não é exaustivamente longa e, ao mesmo tempo, ela não é uma ficha tão resumida que não permita a gente fazer perguntas muito relevantes para o clínico, né? A gente, exatamente por essa demanda aí, a gente tem uma demanda internacional, né? Pessoas estão querendo aprender com o registro brasileiro de LLC. Então, o que a gente pensou é, vamos criar esse roteiro que vai ser útil tanto para o Brasil, como a gente poderia traduzir esse roteiro e transformar isso numa, o que a gente mais cedo discutindo, um benchmark, né? Falar, o registro vai servir de um modelo para outros registros, até para outras doenças, porque não é muito diferente, né? Então, isso que a Verena falou, parece uma coisa óbvia, né? Mas quem faz uma base de dados, coloca idade, se pensar numa doença como a LLC, né? O paciente foi diagnosticado em 93, e aí hoje ele tem 79 anos, só que assim, qual que é a data dele do diagnóstico? Não é 79, quer dizer, isso faz 30 anos o diagnóstico dele. Então é um erro. Essa é uma coisa tão simples e que, via de regra, a gente erra nisso. Até nos nossos prontuários, quando eles eram manuscritos, né? Quer dizer, você tem a data de nascimento. Exato, porque isso não vai mudar, né? Quer dizer, sempre... Esse é um dado, esse é um exemplo, talvez o mais relevante, não é? de ter. E é parecido a data do tratamento, então assim, como eu falei, são coisas muito comuns, né? A gente tem uma... Então acho que é a elaboração desse roteiro, porque eu falo isso muito com a Verena, com a Flávia, com a Fernanda, né? Para elas é óbvio, elas ficam até irritadas, falando como que a pessoa preencheu isso. Eu falei, para vocês é óbvio, porque vocês fazem isso. E realmente foram dias inteiros que nós ficamos na frente de um computador, revendo o prontuário. E a gente, hoje, você bate o olho num prontuário e você consegue preencher a ficha em 2 minutos. Porque acho que é como tudo na vida, né? Prática, né? Você pega uma prática, uma velocidade e vai direto ao ponto, né? Enquanto que quem não faz isso com a mesma frequência não é nada trivial. Quer dizer, não é o que você falou, não é má vontade, não é displicência, muitas vezes é porque é um aprendizado, é uma... Então, assim, eu acho que a primeira questão é fundamental que o registro tenha uma ficha fácil de preenchimento, é fundamental o roteiro, eu acho que ele deve ser estimulado e acho que a gente precisa criar isso, ele não existe ainda de uma forma sistemática. O terceiro ponto sobre o financiamento também a gente tomou esse cuidado, o registro brasileiro de LLC ele é da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ele não é onde nenhuma empresa tem acesso a nenhum dado, a gente até por uma transparência é obrigatório, isso está em contrato, e o registro que a gente pode fornecer, então qualquer das empresas, e várias empresas farmacêuticas patrocinam o registro brasileiro, o que eles têm como demanda é, se vocês puderem trazer uma análise, né, qual que é atualmente o número de casos incluídos, quer dizer, não tem nenhuma identificação, a gente consegue fazer entregar isso, né? A gente, atualmente o registro é assim, de 21 para 22 progrediu tanto, a gente incluiu tantos casos, a gente tem tais características, isso a gente consegue entregar, mas nenhum tipo de dado bruto, nenhuma identificação e nenhum acesso ao dado, né? A gente consegue... Então tem sido muito boa a relação, uma relação muito saudável, e acho que a ideia, quanto mais a gente puder, inclusive, como você colocou, né? Será que o governo não poderia nos ajudar nisso, né? Algum tipo de fomento, será que associações de pacientes, quer dizer, tantas pessoas têm interesse, né, nessa informação que a gente teria uma necessidade de ser mais abrangente mesmo, e até internacionalizar, quer dizer, o que a gente estava conversando
é que será que em vez da gente ensinar a todo mundo e cada um ter o seu registro, será que a gente não poderia pensar numa coisa, outros países se juntarem numa iniciativa ampla e a gente ter uma... Eu acho que o maior desafio, disparadamente, é a Data Manager. Para mim um personagem mais importante num registro, porque se a gente... E um Data Manager treinado, porque se você... O que a gente teve de experiências equivocadas foi isso. Eu tenho a Data Manager no nosso serviço. Só que é um treinamento, isso que eu falei, não adianta. Se é uma pessoa que está acostumada a registrar outras coisas e ela recebe essa CRF, ela vai cometer os erros que a gente cometeu no passado. Então, acho que, sem dúvida, é importante ter, mas que tenha que haver uma iniciativa de educação continuada, de maneira que a gente esclareça as dúvidas. A gente percebe isso. Rotineiramente, você vê, o serviço X ali naquele hospital Y, repetidamente faz o mesmo erro. Então, acho que a gente está precisando chamá-los e mostrar, não é para ficar atualizando o BINE, por exemplo. O BINE é BINE ao diagnóstico, ele não fica atualizando, né? A pessoa não passa de, agora ela virou BINE C, não. Esse paciente, ele era BINE A no diagnóstico. A gente não está perguntando se ele virou, ele não existe isso, né? Você não precisa ficar atualizando hemograma, que é o que a Verena falou. As pessoas às vezes atualizam o hemograma ao diagnóstico, não é para atualizar o hemograma ao diagnóstico era assim, nunca vai mudar, é igual a data de nascimento, né? Nunca vai mudar o hemograma do diagnóstico, então não é para ficar, não existe essa opção de você ficar mudando, atualizando coisas que não são atualizáveis, né? E às vezes eles inclusive atualizam algumas coisas, não atualizam outras, e quando a gente vai analisar, a gente fica doido, então a gente vê lá BNC. E aí você vê o hemograma do diagnóstico não 14 bate. de hemoglobina, 200 mil plaquetas. Né? Não é BNC. E aí você vai entrar em contato e fala, não era, mas aí virou e tal. Mas a gente deixa lá, a gente especifica tudo ao diagnóstico. Tem tudo isso. Precisa de um certo cuidado também, assim, ao ler, né, entender direitinho, porque às vezes isso é um problema que eu vejo muito com data managers do TMO, que eu tenho certo contato. Muitas vezes o serviço pega uma enfermeira, alguém, e fala assim, você vai registrar os casos sem um treinamento específico, com a pessoa ainda tendo que fazer as outras funções dela, e a pessoa fica louco e se vira com o que tem. E dedica 1-2 horas do dia para tentar fazer aquilo, enquanto tem outras funções. 1-2 horas por mês, né? Porque por dia seria ótimo se fosse. Que é 1-2 horas a cada. Porque realmente é o que o professor Chiattoni falou, né? A gente sabe que todo mundo tem milhões de atribulações, então dá para entender que isso não é prioridade. E acho que isso entra numa discussão que a gente precisa ter mesmo, né? Como financiar, como remunerar. Quer dizer, se a gente puder remunerar, e que isso é um estímulo, é inevitável, né? Quando eu tive na Europa, eu participava do Registro Europeu de Transplante, todo o serviço que inclui paciente, ele é remunerado. E existe até o contrário, quer dizer, nos serviços franceses, por exemplo, se você não registrar o dado, você é punido. Você deixa de ganhar um subsídio, algum tipo de... Então, não precisa punir ninguém, mas certamente seria interessante se a gente pudesse remunerar de alguma forma, né? Ou, por exemplo, aí acho que vale a discussão, né? Será que não é melhor ampliar a nossa quantidade de data managers do registro, treinados pelo registro, e elas irem em loco, como a Verena falou? Pessoalmente, o que mais dá certo é essa experiência de você ir até lá, sentar e fazer, porque quanto mais você terceiriza, pior a qualidade da informação por todos esses argumentos que a gente falou, né? Eu só vejo um problema nisso, assim, que é um problema que, assim, em São Paulo é tranquilo, porque tem a Fê, que somos as data managers aqui de São Paulo, então a gente consegue ir nos centros e pegar os dados. Só que a gente tem uma concentração muito grande de centros no Sudeste, principalmente em São Paulo. São Paulo, um pouco mais no Rio, mas no Sudeste e Sul a gente tem muito mais centro do que em comparação com o resto no registro, né? Porque no tem registro essa desproporção, né? Acho que o doutor Chiattoni tem uma pergunta. Desculpa. Não, então só mas pode finalizar e ele...
Então, assim, eu só vejo uma dificuldade nisso, justamente, eu vejo uma vantagem no treinamento justamente para esses centros mais distantes, em que a gente não consegue ir, ou não consegue sempre. Se a gente conseguir, tipo, viajar para lá, a gente vai pegar os dados, sei lá, o quê, uma vez a cada 6 meses, não Uma vai ser vez uma por coisa... ano, né? Mas para a LLC eu não vejo problema. Não é uma doença que uma vez por ano você consegue bastante informação. O comportamento indolente da doença ele ajuda nesse sentido, né? Sim. Eu tenho duas questões para a Verena. Nós não vamos conseguir mudar os centros, né? Cada um vai ter lá a sua peculiaridade e tudo mais. A gente vai poder melhorar o conceito de registro, mas mudar o centro, não. Mas a minha pergunta para você, à medida em que você vai mantendo esse contato mais íntimo, telefonando para esclarecer alguns dados, você observa que esse contato melhora depois a coleta de dados ou a pessoa que está do outro lado é sempre substituída e isso é um ciclo vicioso e nunca acaba produzindo um resultado definitivo? Você sente que esse contato que você faz, claro, você vai ter imediatamente a melhoria do dado, não tenho dúvida, mas ele é educacional, como é que você vê isso? Então, na verdade, ocorre os dois casos, né? Então, tem centro que eu vejo que tem a dúvida é esclarecida e a qualidade melhora, porém, tem centro que eu não sei se é por conta de alta rotatividade, porque basicamente quando eu contacto o centro, eu falo com o data manager do centro, se tiver, ou então eu falo com o pesquisador responsável, né, com o médico responsável por aquele centro. Geralmente com o médico. Então, eu não sei se, na verdade, quem preenche é algum residente e tudo mais, e o médico só me esclarece a dúvida, então por isso permanece, mas tem centro que os problemas acabam permanecendo, sim. Acho que é até mais comum, né, Verena? Acho que o mais comum é porque não se corrige. Portanto, esta ideia de uma data manager ir ao local, ela não é fácil, ela tem um custo. Eu acho que os centros com grande número de pacientes merecem um tipo de abordagem desta forma, porque você... Agora, um excelente exemplo é Ribeirão Preto. Como? Não, um excelente exemplo é a USP Ribeirão Preto. A gente conversou com o Diego Klee, por exemplo, ele falou isso. A gente tem muito dado, mas a gente não tem, nesse momento, quem possa... E é uma universidade ultra relevante, quer dizer, vai precisar. Agora, Verena, a outra coisa que são os dados sequenciais, né? O que aconteceu com o tratamento, depois e tal. Esses dados são mais difíceis de obter ou mais fáceis? Eu tenho dúvida disso. Me parece que seriam mais fáceis. Não é? O que você me diz disso? Acho que não, né, Verena? Não. Não, eu tenho um grande problema, assim, com tratamento, né? Especificamente com efeitos adversos do tratamento. Eu vejo, mesmo quando eu vou coletar os dados, eu vejo que muitas vezes os prontuários acabam sendo muito incompletos, então não tem o grau, às vezes tem até descrição do efeito adverso, mas não tem o grau, não tem nada muito especificado. E assim, não tem, muitas vezes não tem nem muito o que foi feito, assim, sabe? A Verena, acho que elas todas consultam muito a gente, né? Porque às vezes o colega, a gente sabe que isso é comum, né? Como clínico, né? Então, por exemplo, tem muita gente, faz um COP citoredutor, faz uma ciclofosfamida em dose alta. E depois vai começar um ibrutinib, por exemplo. Então a Verena fica doida, ela me pergunta, como que eu registro isso, né? O paciente fez a primeira linha, foi uma ciclofosfamida ou foi ibrutinib? Ele fez um COP citoredutor e depois um venetoclax em primeira linha? Ou mesmo fez um COP citoredutor e depois um FCR? Quer dizer, tem vários hábitos institucionais que não estão nem no estudo clínico, né?
Então, como é que você registra isso? A primeira linha do paciente foi FCR mais CVP? Quer dizer, não existe, né? Então, na verdade, não. Quer dizer, a gente como clínico sabe que o tratamento era FCR por algum motivo, talvez até algo que a gente precise corrigir até em termos de educação, né? Que acho que é, inclusive, do comitê de LLC da BH, que é o... E mesmo do grupo brasileiro, né? A gente tem feito várias estratégias de educação para evitar vamos dizer, essas criatividades e que muitas vezes é muito difícil registrar, né? Para você registrar o dado correto, o paciente foi tratado com FCR, mas fez um ciclo inicial de um COPS redutor. Ou o paciente fez, e o que acontece muito, né, Verena? Fez 3 ciclos de FCR e depois parou o Ritux. Ou fez 2 FCR e depois mudou para Ibrut. Ou fez... Então tem todo tipo de possibilidade, isso na primeira linha, né? Por isso que a gente, quando a sua pergunta se o sequenciamento era mais fácil, às vezes a gente olha aquele cabeçalho para você entender a sequência de eventos, até porque os eventos são dinâmicos, quer dizer, o paciente começou um embrutinib, fez uma fibrilação atrial, depois começou um veneto, fez uma neutropenia, depois começou um... E aí, como que você registra isso? É a primeira, a segunda, a terceira linha ou é um evento adverso da primeira linha? Quer dizer, é bem desafiador, né? Acho que essa é a palavra. Nas doenças linfoproliferativas crônicas, isso é mais difícil ainda, né? Porque você tem todos, ou quase todos, você tem um sequenciamento de tratamento e os dados mais para o fim começam a ficar mais difíceis de você ver a linha do tempo, né? Eu queria fazer, eu não sei se do ponto de vista da gestão, eu só queria, Verena, você lá atrás falou em REDCap. Eu não sei se as pessoas que nos ouvem todas sabem bem o que é isso. Só fazer um pequeno comentário a respeito, por favor. Claro. Assim, o REDCap é um sistema de captura eletrônica, gerenciamento e armazenamento de dados, né? Então, ele é gratuito. Sim. Para pesquisa ele é gratuito, né? Então você tem ele é da Universidade de Vanderbilt, foram eles que desenvolveram. E aqui no Brasil a gente tem o consórcio REDCap Brasil, que eles dão suporte também para as instituições que querem implementar, né? Eles ajudam nisso, tem os cursos, tem uns encontros para mostrar novas funcionalidades, é bem legal. E então, assim, é basicamente você vai ter um acesso para um site, você tem até um acesso offline também, uma opção de offline, mas que não é muito recomendada, é só mais recomendada para alguns tipos de estudos. Esses de registro eu particularmente não recomendo, porque para usar essa funcionalidade offline você baixa tudo e depois você tem que fazer o upload de tudo, é meio complicado assim em termos de segurança e tudo mais, de segurança assim, de você ter tudo garantido que tá bonitinho assim. Então isso é melhor para estudos mais fechados, em que você tem que coletar algum lugar, alguma informação, fazer um questionário em algum lugar que não tem acesso por a internet. Então você tem que levar o questionário offline para a pessoa preencher e aí depois você sobe esse questionário, né? Então para isso ele é muito bom, mas para esses registros eu particularmente, como é muita gente, muitos centros, eu não recomendo, tá? Mas você, basicamente, então você acessa um site, você usa o seu login e senha e você vai ter acesso aos projetos em que você participa. E aí você pode acessar o projeto, verificar os pacientes que você já tem, né, os casos que você já tem, editá-los, adicionar novos casos, enfim, ele tem uma série de funcionalidades. Você pode até gerar uns relatórios rápidos, assim, é bem legal. Eu tô adorando mexer com REDCap. Eu recomendo para todo mundo que queira usar. Desde videogame, né? Cada um tem uma diversão na vida, né? Eu tenho a impressão que a gente foi abrangente em várias coisas.
mas vou deixar vocês se entendem da mesma forma. Mas, Celso, eu gostaria de deixar uma última consideração, que acho que é muito relevante nesse registro, para você fazer algum comentário. Quer dizer, que é do compromisso com as pessoas que estão envolvidas da política de publicação. Acho que isso é muito relevante e o compromisso da política e a credibilidade de que assim será feito. Acho isso um ponto muito relevante até para estimular as pessoas Sim. a participarem. Você Não, gostaria de fazer fundamental. um pequeno comentário sobre isso? Não, fundamental, excelente levantar isso, realmente acho que é de extrema relevância. A gente fez já várias reuniões do Grupo Brasileiro de LLC e a gente estabeleceu em grupo as regras de publicação. Então, acho que é muito importante deixar isso bem claro, transparente para todos os médicos que incluem pacientes no registro, que isso para a gente é uma pedra fundamental de ética e de transparência para que seja estimulada a inclusão de pacientes e que todos os centros que incluírem um número relevante de pacientes certamente vão estar entre os autores. A nossa política de regra de publicação é em relação ao envolvimento que cada um daqueles pesquisadores teve numericamente e também o tanto que eles se envolveram na redação do manuscrito, na elaboração e na análise dos dados, na ideia, né? Então, recentemente teve um colega que teve a ideia, vamos analisar infiltração do sistema nervoso central em LLC. Então, a pessoa deu a ideia, ela estabeleceu ali um projeto, um plano de ação. Cada centro que inclui um número maior de pacientes vai estar incluído dentre os autores, todos os demais ficam nos agradecimentos. Então a gente tem isso muito claro, muito transparente. Não existe a possibilidade de que todo esse esforço não seja reconhecido dentre os autores e isso tem sido muito claro. A gente, como recentemente a gente teve nessas experiências, a gente coloca ali, estabelece um texto, ó, tal centro inclui tantos pacientes, para esse número da direita 3 autores, para esse número da direita 2 autores, e isso tem sido sistematicamente, e sempre que tem dúvida a gente deixa bem aberto, você quer discutir, vocês não concordam, vamos repensar, né? As data managers também são valorizadas e entram no escopo dos autores, então a gente tem sido muito correto nessa parte, né? Acho que foi uma importância. Tem uma questão também que eu acho que só para finalizar também, que eu queria trazer esse recado, que também é um aprendizado que a gente queria transmitir para todos, que é em relação à perda de segmento. A gente tem tido um problema e muitas vezes a gente vê um erro básico, né? Como a gente falou, o erro básico de idade, data de nascimento, o erro básico de registro da data do tratamento, tem um erro básico que parece óbvio, mas muitas vezes a gente ontem estava revendo caso a caso, eu ia verendo os pacientes da Escola Paulista, tinha paciente desde 2010, 2011 sem segmento, e a gente fala, não é normal, né? Então, primeiro, o erro básico que a gente já viu acontecer é o pior de todos, que é o colega colocar a última consulta, esse paciente coloca data atual, quer dizer, a gente está falando de 12 anos que esse paciente não é acompanhado e por algum motivo que a gente não entende, o centro manda data da última consulta, data atual. Para todo mundo, acho que esse paciente deve estar bem, então, pelo amor de Deus, não considere isso verdade. Existe algumas ferramentas muito importantes, foi o que a gente usou ontem, que você entra em cadastros de óbito, né? A gente está falando de uma doença de idosos. Então, uma doença que as pessoas morrem com, sem ou apesar da LLC, né? Então, a gente tem no Brasil, tem um site que é falecidosnobrasil.org.br, tem consulta CPF, então com o CPF inativo na data tal. Tem várias formas de você checar a informação. O que não pode é registrar um paciente como um paciente que perdeu o segmento, você estender o follow-up dele, né? Isso é o erro mais... Porque a gente encontra essas coisas no registro quando você analisa que você enxerga assim, esse paciente está com 123 anos. Você fala, não é possível, né? Vamos ver, porque acho que não é verdade. E aí você volta no centro, não, ele não vem desde 2008, mas a gente achou que poderia colocar a data atual, quer dizer, então acho que é um recado só para todo mundo, acho que é obsessivo assim, a gente tem que ser obsessivo em buscar o dado. Se o paciente perdeu o segmento, é muito simples de entrar nesses mecanismos de busca, a gente não encontra a causa, é um trabalho que o registro brasileiro tem, a gente está tentando via secretarias de saúde aí, encontrar os atestados de óbito dos pacientes que perderam o segmento.
Mas o que não pode é registrar aquele paciente como vivo e em acompanhamento. Acho que é um recado. E uma coisa também que a gente tem um pouco de problema às vezes é que às vezes alguns centros eles registram o paciente assim que o paciente é diagnosticado, começa a fazer segmento no centro e depois eles não atualizam mais. Então o paciente fica lá do mesmo jeito que entrou no Só registro tem para sempre. um registro só. E muitas vezes, inclusive, esse paciente não acompanhou lá. Isso é muito comum no privado, né? O paciente vai numa consulta e vai acompanhar em outro hospital. E aí ele fica, se a gente não toma cuidado, inclusive gera duplicidade, que é uma coisa que a gente sempre Isso a gente. testa e checa e não deixa acontecer. A outra coisa, se você me permite, é, dentro do possível, pedir que os contatos sejam atualizados a cada consulta. Não é? Esse é um problema Super gravíssimo importante. do redome, não é? É. Se gastou uma fortuna para ter amostras de todos, e aí você não Não acha se mais o acha as doador pessoas. porque mudou. Mas aproveitando o redome, acho, de minha parte, a última pergunta, que acho que nós estamos nos alongando, salvo se vocês tiverem coisa. Falta um pedaço, né? Nós vamos ter um pedaço da história, dos dados, mas falta o pedaço do que poderia ser um biobanco. Não é? Como é que você vê isso? Se deveria ser estendido a todos os centros ou só fazer um biobanco de centros mais, vamos dizer, universitários, que tenham condição maior de arcar com esse custo, ou muitos já têm. Quer comentar? Acho Talvez, também, Celso, um último acho comentário sobre isso. excelente. Também acho super importante. Realmente, a gente tem aqui na Escola Paulista, a gente tem um biobanco dos pacientes com LLC, a gente tem congelado já. Atualmente a gente está com 137, quer dizer, mesmo na nossa base de dados, que tem quase 300 pacientes, a gente não tem nem metade deles em biobanco, mas porque foi uma iniciativa, inclusive da própria doutora Miyoko, de uns anos atrás. Todo paciente diagnosticado tem que ter amostra congelada em nitrogênio líquido e o paciente assina um termo de biobanco e isso felizmente tem funcionado. Eu concordo e acho que é algo que a gente precisa falar sobre nacionalmente, porque não tem, é uma coisa assim, um valor inestimável, né? A gente tem muitas perguntas, né? Perguntas inclusive de características genéticas, né? Você vê toda a população de ameríndios da América do Sul, né? Que é uma coisa que a gente sempre teve interesse em estudar. A predisposição a LLC em asiáticos é baixa e possivelmente entre ameríndios se reflete, possível, pela questão de ondas imigratórias. Então a gente tem muitas perguntas, né? Mesmo no estudo da mutação da cadeia pesada imunoglobulina no Brasil, que biologicamente pode ser diferente de outras. Então tem várias perguntas biológicas que se a gente tiver um biobanco a gente pode responder no futuro e acho que é algo que também poderia ser pensado, né? Será que a gente tem escopo nacional? Será que a gente teria que realmente ter uma iniciativa e que não seja restrita a cada centro universitário? Tem muitas formas e acho que é algo que a gente precisa discutir, sim. De extrema relevância e não é difícil. Não acho que seja algo difícil de executar, né? E abre uma porta enorme para estudos cooperativos. Né? Se Exato. você tem os dados clínicos e tem material biológico, você tem tudo. Você só precisa. Quem não quer fazer um estudo cooperativo com um grupo assim? Né? Então, E a gente viu, recentemente a gente estava, porque a gente está num projeto atual com transcriptome LLC, e quando a gente foi olhar o que tem de dado publicado, né, tem um trabalho americano que você vê claramente falhou completamente a consultoria com o clínico, quer dizer, o trabalho feito pela área básica, eles usaram desfechos que não se aplicam, então você vê que faltou, né, o que você falou, essa intersecção de dado clínico com dado biológico, ela é muito, muito valiosa e acho que tem que se conversar, né? Não pode nem só o clínico tentar fazer coisas, como nem a área básica não conversar com a área clínica. Então, o biobanco e o registro, eles combinam perfeitamente, né? bem, não sei, vocês estamos aqui dividindo em três aqui, se vocês, acho que nós estamos num tempo bem razoável, se há alguma coisa mais relevante, se não, eu Acho que não, acho que encerraria. Vocês querem fazer alguma consideração final?
Não, acho que agradecer a iniciativa, acho que muito, e a gente está super aberto à disposição, acho que para quem quiser ainda, a gente tem 43, né, Verena, centros no registro? Não, tá 40. tá com... É que assim, no projeto do registro tá com 52 ou 53, se eu não me engano, mas nem todos mandaram Pacientes dados registrados ainda. a gente ainda estava 40 e poucos, né? Eu acho que sim. Né? Então a gente estimular todo mundo que quiser se associar e participar, porque a gente é super aberto e todos que já estão associados que possam interagir. E quanto mais a gente aproximar a comunicação, melhor vai ficar. Né? Ok, já que você fez o proselitismo, deixa eu fazer o meu também. E também todos que se tiverem interesse no TICEL, no projeto TICEL também, no Hodgkin, no mieloma que está recomeçando, síndrome mielodisplásica, LLA, LMA. Então, que se interessem, existem outros. Eu estou aqui, talvez, esquecendo de algum, mas quero salientar que vários, vamos dizer, registros estão em andamento. E só para finalizar, isso é muito importante, antigamente, não fazer uma coleta de dados por um determinado tempo que visa principalmente uma publicação, que é lícito, mas é muito importante que eles dê continuidade, não é? Muito importante que dê. Muito bom. Então, eu quero agradecer ao professor Celso, à Verena, por terem dividido aqui comigo, agradecer à BHH pelo convite que fez a nós três para falarmos um pouco de registros no Brasil. Usamos a LLC, porque tem uma relevância muitíssimo grande como modelo para a nossa discussão, e quero dizer que esse podcast fica gravado entrando no site da BHH, no Hemoplay, e também... Nas plataformas podcast, Spotify, né? Quer dizer, tem... Exato. Então, agradeço e até a próxima. Um abraço a todos. Até mais, muito obrigada. Obrigado. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.